Bom dia, professores. Meu nome é Tatiane, sou técnica da EFAP. Já estou acompanhada da professora Lourdes. Então, Bom bom dia a dia, todos. Lourdes. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos acompanhar a TPC aí com vocês até o final. Tati, pode continuar. Então, vamos lá para a TPC de hoje, né? O tema da TPC de hoje é ferramentas, né? Ferramentas síncronas e assíncronas e os significados de suas abordagens. O objetivo dessa TPC é refletir sobre a configuração do ambiente de aprendizagem, aplicando a percepção sobre suas características, possibilidades e potencialidades. Para iniciar a TPC de hoje, nós vamos começar com um vídeo, né, contextualizando um trecho do vídeo, né, Ambientes Educacionais, o nome do vídeo, gravado pela técnica da EFAP, a professora Rosa Lamara. Ela vai falar alguns itens, né, sobre as ferramentas, e nós gostaríamos que vocês anotassem essas dicas, né, que ela vai passar no vídeo. E para ampliar mais os níveis de desenvolvimento real e o potencial desses alunos, o professor precisa pensar nesse ambiente escolhido. Nos ambientes presenciais, a interação sempre vai acontecer em tempo real, enquanto no virtual ele pode acontecer tanto em tempo real quanto em não real. Isso significa que os ambientes são divididos em dois: ambientes síncronos e ambientes assíncronos. Nos ambientes síncronos, todos os participantes precisam estar juntos ao mesmo tempo. As ferramentas que nós podemos utilizar em ambientes síncronos, por exemplo, são as transmissões ao vivo, bate-papo utilizando aplicativos de troca de mensagens como WhatsApp, Telegram, e também Skype e videoconferências. Nesses ambientes, o professor pode explorar a colaboração e a cooperação e o desenvolvimento das atividades em tempo real. Então, é o momento em que o professor terá todos os participantes ao mesmo tempo e ele vai dando dicas como é que esses participantes podem trabalhar em tempo real, né? Eles podem trabalhar de forma colaborativamente. Ele pode lançar perguntas para que os alunos respondam, pode dar dicas de como eles podem trabalhar de forma colaborativa neste ambiente. Já nos ambientes assíncronos, os participantes eles não precisam estar ao mesmo tempo conectados. Nesses ambientes, os ambientes que nós podemos usar, por exemplo, são e-mails, fóruns de discussões, redes sociais, videoaulas gravadas, Google Drive, OneDrive ou até mesmo o QR Code, ou o que nós chamamos de QR Code. Nesses ambientes, já vai ter um pouco mais desenvolvido entre os participantes como ele pode trabalhar de forma cooperativa. Lembra que no ambiente assíncrono o professor já fez esse trabalho. Então agora ele pode delegar as atividades e esses alunos então vão fazer essa interação procurando trabalhar o mais possível numa questão de colaboração e cooperação. Bom, eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco desses ambientes educacionais. Boa aula e até a próxima! Obrigada, professora Rosa. É um trecho, né, que ela comenta sobre os dois tipos de ferramentas, né, síncronas e assíncronas. É importante vocês, professores, anotarem nessas informações, que é para conhecimento também, né? Agora, considerando o vídeo que nós acabamos de ver, nós gostaríamos que vocês respondessem, né, duas questões, uma seguida da outra vai ser, certo? A primeira é a seguinte: o que você entende por ferramentas de interação síncronas? Nós vamos dar 2 minutos para vocês compartilharem as respostas aí no chat.
Queria agradecer aos professores. Lourdes, tivemos a participação dos professores. Oi, Tati, a gente teve algumas participações, mas pode liberar outra pergunta. Vamos deixá-los conversar mais 2 minutinhos, pensando nas ferramentas síncronas e assíncronas agora. Certo. Depois a gente socializa tudo. Tudo certo. bem? Tudo bem. Então vamos para a segunda pergunta, então, né? Nós respondemos do síncrono, agora nós vamos dar mais 2 minutos para vocês, professores, responder a segunda questão, que é a seguinte: o que você entende por ferramentas de interação assíncrona? Vamos dar aí mais 2 minutos também. Obrigada, professores, pela participação no chat. Eu vi que foi bastante, né, Lourdes? Sim, Tati, tivemos bastante participação. E agora nós vamos falar em algumas pontuações que as professoras e os professores estão fazendo. A respeito da primeira interação, das ferramentas síncronas, vamos fazer aqui a leitura. Vamos lá. A professora Aline menciona que é uma interação ao vivo, professora Janaína em tempo real, a professora Maria Eduarda menciona que é um chat de discussão. Muitos falam em ferramentas de tempo real, professora Marta, Ângela, Jéssica. Quando a gente vai para a ferramenta assíncrona, nós temos mais colaborações aí. Professora Rafaela falou das aulas que não tem interação, Joana, Ingrid e Renata falaram das aulas gravadas, das lições de casa, dos e-mails. A professora Cristina fala ainda do WhatsApp, Meet, Teams. A professora Gisela, Valéria falaram que não acontece em tempo real. Temos muitas colaborações, Tati, mas por enquanto vamos ficar por aqui. Pode continuar. Obrigada, professores. É isso mesmo. Vocês compreenderam o que a professora Rosa comentou, né, no vídeo, né? Então, só para a gente finalizar a informação, né? Então, síncronas, estava correto, né? Os exemplos que os professores passaram, né? Que são dos ambientes de aprendizagem virtuais, que são aqueles que é necessária a participação dos estudantes na hora, né? Então, por exemplo, um chat, né? Igual nós estamos fazendo agora no Centro de Mídias,
no instante que está ocorrendo a aula, né? Então, é bem interessante, né, a gente ver essas definições e verem vários exemplos de ferramentas, né? E as assíncronas, desculpa, que são aquelas que são consideradas desconectadas, né? As professoras comentaram aí no chat, que é aquela que você pode deixar uma pergunta e o estudante, desculpa, pode ir lá contribuir, né, a essa contribuição na própria ferramenta, como fórum, blog, né? Agora, vendo esses dois tipos de ferramentas, né, síncronas e assíncronas, nós temos um vídeo, né, da professora Diana Ferreira da Silva, da Escola Estadual Deputado Valentim Amaral, da Diretoria de Ensino de Santo André, e ela contribuiu, né, com as experiências, então ela vai compartilhar conosco como é que está sendo nesse período remoto, né? É legal ter essa contribuição, né, da rede, até mesmo para a gente ver que realmente acontece, né, até com outros professores também. Vamos ao vídeo? Olá, eu sou a professora Diana, sou professora de Educação Física na Rede Estadual Paulista e atuo na rede há 12 anos. E hoje eu vim falar um pouco sobre a minha escola sede, a escola na qual eu atuo, que é uma escola de fundamental anos iniciais, e as estratégias e ferramentas que nós estamos usando para conseguirmos estabelecer essa rotina de aulas à distância com os nossos alunos. Bom, a princípio, nós nos reunimos enquanto equipe, nós resolvemos tudo em equipe, e acho que isso foi primordial para que a gente pudesse caminhar e tentar fazer o máximo possível para que desse certo. Então nós reunimos via WhatsApp e nós começamos a trocar ideia para entender qual era a ferramenta que os professores tinham mais facilidade, entendimento. E aí nós concordamos que seria o e-mail. Tá. Para isso, como nós fomos comunicados que os alunos receberiam kits de material para acompanhar as aulas do Centro de Mídia, nós aproveitamos para criar roteiros já com os temas e etapas de aprendizagem que nós estávamos trabalhando presencialmente, passamos para o roteiro e dentro desse roteiro nós colocamos o contato dos nossos e-mails. Então cada professora colocou o seu contato. Como é uma escola de ensino fundamental, anos iniciais, cada professora tem a sua turma, então cada professora colocou lá o seu e-mail para a sua turma. Nós, especialistas de Educação Física e Arte, fizemos a mesma coisa, também desenvolvemos um roteiro para que ele fosse entregue junto com esse material. Para que essa divulgação da entrega do material fosse efetiva, nós contamos com o Facebook da escola, para além do contato via telefone com os pais, porque a escola sempre teve a preocupação de manter esses telefones atualizados, o que pra gente foi excelente, porque nós conseguimos, por exemplo, o contato do WhatsApp dos pais responsáveis desses alunos para nos organizarmos nessa entrega. Então a gestão muito organizada já tinha esses contatos, o que também nos facilitou, né? Então, esses roteiros junto com os kits foram retirados, respeitando o distanciamento, as normas para que isso acontecesse. Então, cada dia da semana, uma turma diferente, em horários diferentes, onde os pais puderam buscar, sem ter o contato direto com os funcionários. Então, esse material foi disponibilizado de forma que eles pegassem lá, de acordo com o nome do seu filho, e já fossem embora. Então, tudo muito organizado, como orientou a Secretaria de Educação. Uma vez feito isso, os pais, com os nossos e-mails, passaram a entrar em contato com a gente, com nós professores, em relação às atividades que foram nesse roteiro e também as atividades do Centro de Mídia. Porém, a gente percebeu que poucos pais poucos responsáveis começaram a utilizar esse e-mail. Então, nós fizemos uma avaliação das devolutivas das atividades na primeira semana e nós entendemos que seria mais efetivo, uma vez que a escola tinha os contatos dos pais por WhatsApp e a maioria dos pais tem essa comunicação na nossa comunidade escolar, nós resolvemos que
cada professora montaria a sua turma. E nós, especialistas arte e educação física, entraríamos nessas turmas, nesses grupos de turmas, e foi isso que aconteceu. Então as professoras organizaram suas turmas por grupos de WhatsApp e passaram a ter o contato com os pais, o que foi muito bom e está sendo efetivo, uma vez que os pais se comunicam com a professora da sua turma, tiram dúvidas e enviam fotos, imagens das atividades que os alunos estão realizando. E as professoras também encontraram um meio para auxiliar esses alunos através de vídeos. Então elas gravam vídeos, tutoriais, videoaulas e enviam para esses alunos acompanharem. Então o aluno vê a explicação da professora, junto, né, com o apoio do Centro de Mídias. Então eles se organizam junto à professora. E o roteiro que nós enviamos, é importante falar desse roteiro, porque ele também viabilizou a organização do aluno, para que esse aluno conseguisse acompanhar as aulas e, paralelo a isso, também continuar com as atividades que ele já estava tendo. E a gente priorizou nesse roteiro não enfatizar que esse aluno pesquisasse páginas de internet ou YouTube. A gente priorizou o material que eles já tinham, né? No caso, o Ler e Escrever, né? O EMAI e o material PNLD que eles já têm, inclusive de artes e educação física. Então isso ajudou bastante. Uma questão muito importante é o trabalho em equipe e o uso das ferramentas para que esse trabalho seja efetivo. Nós também utilizamos, logo no princípio, quando nós começamos a comunicação, nós utilizamos o Teams para fazer as nossas reuniões. Hoje a gente utiliza para TPC, mas a gente também utilizou para produzir material. Eu, com outra professora de educação física, que hoje é também mediadora da escola, nós passamos a fazer e trocar as atividades pelo Teams. Então foi muito positivo, né? E bastante efetivo para a produção desses roteiros, e tem sido, tá? Então nós temos comunicação, recados, agenda, nós temos o Facebook, que funciona muito bem, e assim, os acessos, o engajamento, as publicações, as curtidas, isso tem sido bastante efetivo. Nós estamos acompanhando os relatórios de visualização, de engajamento e afins, e nós estamos vendo que os pais de fato, os responsáveis de fato, estão acessando o e-mail. Nós continuamos com o e-mail, tá? Para aqueles pais que preferem mandar essas atividades via e-mail, então é uma opção. E efetivamente o WhatsApp. E agora as professoras estão, assim como eu também estou fazendo, usando o Classroom, tá? Então agora que o Classroom está integrado com a sede, isso também facilitou bastante o nosso caminho de contato. Então a gente acredita que até a próxima semana a gente consiga viabilizar o Classroom. E para a utilização do Classroom, a gente também está estruturando tutoriais. Então ainda o WhatsApp tem sido, esses grupos com os pais tem sido fundamental para direcionar para essas outras ferramentas. Então eu tenho visto que assim, dentro daquilo que é possível, nós estamos conseguindo chegar até a grande maioria desses alunos através da mediação dos pais e seus responsáveis, ok? Espero poder ter ajudado e força para todos nós, porque realmente não é fácil. A gente tá junto aí descobrindo como é que a gente pode e como é que a gente vai fazer e continuar fazendo para que dê certo. Grande abraço, valeu! Obrigada, queria agradecer a professora Dayana, né, por contribuir com o relato dela hoje, foi muito significativo para realmente os professores perceberem que está todo mundo com essas particularidades, né, vamos dizer assim, né, de tudo de acordo com a sua escola, né. Sabemos que muitos de vocês vivenciam também essa situação, então tem essa necessidade de adaptar, né, essas ferramentas para cada aula, né. Então, Lourdes, vamos para a próxima atividade? Vamos lá?
Vamos sim, Tati. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma proposta para vocês. A proposta é pensarmos em fazer um esboço de um plano de aula, apenas um esboço, utilizando as ferramentas síncronas ou assíncronas, nesse contexto de isolamento social que a gente está vivendo, tá? Como é apenas um esboço, nós passamos anteriormente o vídeo justamente para vocês se inspirarem. Nós sabemos que o momento que estamos vivendo exige que a gente se adapte, né? Gera muitas dúvidas, incertezas. Não tem problema quanto a isso, né? Eu acho que é um momento em que todos estão se adaptando. Agora, eu vou pedir para vocês prestarem atenção na nossa competência. Nós escolhemos uma competência e uma habilidade para que vocês possam desenvolver no esboço de plano de aula. Por gentileza, pode colocar o slide. Para desenvolver o plano de aula, a competência que nós escolhemos é a competência 3 da língua portuguesa. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Nós selecionamos também uma habilidade, a 4ª habilidade da língua portuguesa. Pode colocar o slide exatamente. Essa habilidade, ela diz compreender na leitura de textos multissemióticos o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais. Essa habilidade, ela está no documento orientador da COPED, e ela é uma habilidade essencial. Também pertence às habilidades agrupadas, que perpassam do 1º até o 5º ano. Tati, agora é com você. Então, vamos lá, né? Obrigada, Lourdes. Então, nós vamos fazer essa atividade. Nós vamos deixar na tela, né? Pode, por favor, para o próximo slide. O professor pode acompanhar aí conosco, né? É um esboço, tá, gente? Isso aqui é como se fosse um roteiro para você, professor, produzir as suas aulas, né? Então, voltando à habilidade, né, que é compreender na leitura de textos multissemióticos o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais. Quais são os itens que nós temos? Ferramenta, público-alvo, objetivo, TEDx e ambientes virtuais, proposta da atividade, entrega e apresentação, produto final e avaliação. Então, nós vamos dar aí 5 minutos para vocês, professores, elaborarem, né, esse esboço de plano. Ok? Vamos lá? 5 minutos?
Obrigada, professores, por compartilharem, né, o esboço. Só para complementar a informação, né, nós escolhemos essa competência porque elas contemplam, né, um texto multissemióticos, muito presentes nos anos iniciais, né, possui diferentes níveis de complexidade e possibilidade de serem trabalhadas com diversos perfis de estudante, né. Sabemos que nesse momento é diferente, né, o isolamento, então essa é praticamente é impossível, né, por causa do isolamento, né. As ações que a gente reflete e pode proporcionar aos estudantes o contato com o objeto de conhecimento de aprendizagem no currículo paulista. Lourdes, pode comentar conosco as contribuições dos professores, de como que eles elaboraram o esboço do plano deles? Oi, Tati. Essa interação a gente não tem, né? Não tem como eles mostrarem para a gente o gosto deles. Mas não tem problema. A gente imagina, né, que eles devem ter feito algumas pontuações, inclusive usando o que a gente tinha falado, né? As ferramentas assíncronas e síncronas, inclusive os textos multissemióticos que você tinha comentado anteriormente e que pertencem às habilidades que a gente escolheu para trabalhar hoje. Nós vamos mostrar um exemplo do nosso plano. A gente também fez um plano como exemplo e aí a gente vai mostrar o exemplo do nosso plano. Então, olha só, nós escolhemos fazer um plano com os mesmos itens que a gente passou para vocês, é lógico. Usamos uma ferramenta assíncrona, no caso, o Google Classroom, que já está disponível para vocês usarem também. O nosso público-alvo são os estudantes do 1º ao 5º ano, porque anteriormente a gente tinha lido a habilidade, e essa é a habilidade agrupada, se lembram? Que vai do 1º ao 5º ano. Por isso, nosso público-alvo é também do 1º ao 5º ano. O objetivo do plano que nós fizemos aqui, do esboço que fizemos, é discorrer sobre um assunto a partir da leitura de textos multissemióticos. A nossa TEDIC e o nosso ambiente virtual é o áudio, o WhatsApp e o Google Classroom. A proposta da atividade que nós escolhemos. Pediríamos para o nosso aluno, o nosso estudante, apresentar um infográfico, íamos apresentar para o nosso estudante um infográfico com uma temática que o envolva e que esteja presente no seu cotidiano. No caso, nós escolhemos a produção de lixo, que é um exemplo bem do cotidiano do estudante. Eles deveriam estabelecer uma relação entre as imagens e o texto. Se o nosso estudante é alfabetizado, ele faria essa relação entre as duas situações, imagem e texto presente no nosso infográfico. Se o estudante ou a criança não é alfabetizada, então a relação deve ser feita apenas com as imagens. A partir da leitura desse infográfico, o estudante deve gravar um áudio explicando e comentando com as suas próprias palavras o assunto retratado no infográfico. Para a entrega e apresentação desse estudante, nós recolheríamos esse áudio, que poderia ser até enviado pelo WhatsApp, que foi o ambiente virtual que a gente escolheu no nosso esboço. Se não fosse possível que ele receber esse plano, esse esboço, esse áudio, pelo WhatsApp, então o aluno ficaria com esse áudio gravado para que, quando ele voltasse à aula, ele mostrar na sala toda. O produto final é exatamente o áudio e a nossa avaliação, ela seria processual, né? É possível, através da análise desses áudios,
saber aonde que o estudante está, né? Qual é a compreensão dele a partir da leitura de um texto, de um infográfico. E, né, e assim que a gente ouve o áudio, né, nós também podemos comparar a oralidade, o que ele consegue transmitir através do áudio, de acordo com o infográfico, de acordo com o texto, com a leitura que ele está fazendo do texto. E isso também está colocado lá na habilidade que a gente escolheu, a oralidade. Tati, quer dar continuidade agora? Sim, obrigada, Lourdes. É verdade, era só para fazer um esboço, eu queria corrigir aqui, não era para aparecer no chat, tá? Desculpa, gente. O que a gente tem que pensar, verificar nesse esboço, né, do plano de aula é o seguinte, que na verdade é um roteiro, né, de como que o professor deve pensar na aula, né, que ajuda, né, ter esse esboço para poder ver quais são os direcionamentos que o professor pode dar nessas aulas com essas ferramentas assíncronas e síncronas, né? Então, só para a gente verificar, né, nesse esboço que nós demos como exemplo, foi sugerido, né, uma sugestão, né, que nós temos aqui. É uma seleção, então, de um infográfico que se deu por conta de presença de textos, né, escritos, imagens, que possibilita, então, a criança não alfabetizada que também possa desenvolver o que é proposto na atividade, né? E a gravação do áudio, como a Lourdes já disse, que é para facilitar a interação da atividade nesse momento que nós estamos de distanciamento, certo? O texto e gravar, como a própria Lourdes comentou, é para verificar como é que está esse estudante, né, nesse período remoto. Vamos então, né, temos mais uma interação, né? Então, para a gente comentar sobre esse isolamento, né? No começo do isolamento, a gente pensava sobre como promover essas interações. Espero que nesse ATPC, vocês, professores, possam ter um norte, né? Até mesmo para fazer essas atividades remotas, né? Então, a gente queria saber de vocês, professores, né? Na interação no chat, quais eram as sensações diante do cenário inicial? Como que vocês se sentiam nesse início de teletrabalho, né? Vamos lá, 3 minutos, né, no chat com as contribuições de vocês, professores.
Obrigada, professores, pelas contribuições. Lourdes? Professora Tatiane, agora nós temos muitas contribuições. É o reflexo de que todos estavam sentindo no começo de tudo isso, né? Então, vamos lá, vamos ouvir os nossos professores em algum momento, pelo menos. Olha só, a professora Adriana, a professora Shirley falaram que inicialmente estavam muito inseguras. A professora Thaís falou que se sentia angustiada, preocupada. O professor Marcos fez um questionamento, né? Ele perguntou o que devo fazer. A maioria, muitos falaram apreensivos, preocupados, muita insegurança apareceu aqui. Tem muito mais. Aqui a professora Kiara falou que não achava que duraria tanto. A professora Heloísa falou que era tudo muito novo. A professora Edilene disse que estava muito apreensiva no início. A Gabriela, a Júlia, a Márcia, a professora Cristina disseram perdidas e inseguras. A professora Juliana, a Andréia, a Tatiana se disseram ansiosas e muito tensas. Ainda tem a professora Adriana, a Shirley, Ângela, que também disseram que estavam muito inseguras no início, Tati. Eu acho que agora a gente já viu como que todos estavam se sentindo inicialmente, então agora vamos passar para a próxima interação. Fala, sim, Tati. eu queria dizer também que eu estou insegura, é muito difícil falar na frente de todo mundo da rede, né, do estado de São Paulo. E é interessante que a gente também sente isso, né? Nós que estamos aqui também, né? Apresentando para vocês. Espero que, né, vocês tenham gostado aí de casa também. A gente quer passar bastante informações e quer contribuir com vocês, professores, na rede também. Então, a gente pode também, então, ir agora para a próxima pergunta, né? Com tudo que a gente viu hoje, com as contribuições que foram passadas pelos dois vídeos, da professora Rosa, da Daiane, a gente queria saber de vocês, olhando todo o caminho que você percorreu, compartilhe suas percepções a respeito do seu crescimento, evolução e aperfeiçoamento frente aos recursos incorporados no seu dia a dia. Então, é bom a gente parar para rever, né, de como a gente começou e como que a gente está agora, né? Tinha tanta informação de ferramentas, enfim, agora parece que a gente conhecendo as ferramentas, trabalhando com elas, fica até um pouco mais calmo, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, 3 minutos para vocês, professores, compartilharem com a gente no chat.
Obrigada, professores, né, pela contribuição no nosso chat. Lourdes? Oi, Tatiane. Nossa, eu queria ter meia hora para falar, gente, mas não tem. Então, eu vou falar rapidamente as contribuições dos nossos professores. Quero agradecer, são muitas, muitas mesmo. Mas vamos lá. A professora Priscila fala da adaptação que ela teve que ter com os alunos na nova rotina. Valquíria, Adriana, Selma falam do novo aprendizado, das experiências novas. Valéria menciona que aprendeu muito com o trabalho em equipe. Gisele fala que aprendeu muito. Muitos mencionam isso, esse novo aprendizado, tudo que está sendo aprendido a cada dia. É muito interessante que todos eles falam palavras positivas, isso é muito bacana, Tati. Dulce menciona que estão evoluindo, todos estamos evoluindo. Daniela se sente um pouco sobrecarregada. A Fabiana fala novamente de muito aprendizado. Maria Neves, estamos nos superando, a palavra é essa, né? Estamos todos nos superando. Então, agora, eu acho que seria interessante a gente dar continuidade, Tati. Posso continuar? Pode sim. Eu vou ler um texto para vocês do Fernando Teixeira de Andrade. E é um trecho de um poema, Tempo de Travessia. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Depois de tudo isso, desse processo de reinvenção de nós mesmos, né? De todas as palavras de superação que vocês disseram, professores, quando retornarmos à nossa rotina, você se enxerga transformando ou transformado? Nós vamos deixar essa reflexão para que você pense calmamente, né, com o coração. E estamos quase no final do nosso ATPC de hoje. Não vai haver interação, é uma reflexão para você fazer. Tati? Sim. Antes de terminarmos, né, Lourdes? Nós temos um acesso ao Jornal do Joca, que é uma editora, editora Magia de Ler, atendeu o chamamento da SEDUC, onde eles estão disponibilizando gratuitamente o Jornal do Joca, né? Então, lá no Centro de Mídias, no site do Centro de Mídias, o professor pode acessar esse material pelo Materiais de Orientação. Próximo slide, por favor. Eu tenho o Centro de Mídias, que é o acesso, né? Aí lá no site do Centro de Mídias, Centro de Mídias sãopaulo.com, .educação.sp.gov.br, tem o item Materiais de Orientação, você clica naquele item, depois você vai ter ali, clique em Materiais de Orientação e tem um item ali embaixo, ó, onde aparece para a gente no vídeo, né? E clicando nesse item de documentos e informativos, você vai encontrar o acesso ao Jornal do Joca e demais recursos. Aí nesse link, né, vai aparecer lá o site do Joca, né? É um jornal, né? Ele é um jornal de quinzenal, voltado para as idades de 7 a 14 anos, com notícias contextualizadas. Então, acessem para ver, né, o que tem que possa contribuir para o aluno e para você também, professor, né? É interessante. Queria então agradecer a todos pela participação, né, Lourdes? Eu fiquei um pouco nervosa, confesso. E agradecer a todos, então, que a gente passou um pouquinho do tempo, peço desculpas e até uma próxima. Até a próxima, então. Muito obrigada pela colaboração de todos vocês. E não esqueçam da nossa reflexão do ar, né? Vocês serão transformadores? Se sentem transformados? Muito obrigada a todos
Um bom dia para vocês. Até a próxima.